Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esta live. Eu agradeço. Eu não deu tempo de ouvir a pessoa que tinha entrado em princípio, mas eu gostaria que ela estivesse novamente com a gente, que ela voltasse. A internet ela está oscilando demais e está interrompendo. Eu espero que agora esteja tudo ok. Eu sempre faço e começo essa live com uma oração. E eu vou fazer isso agora. Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva-me. E eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra, Senhor, e minha alma será salva. Ok, pessoal. Ontem eu bati muito na tecla, porque é uma das coisas mais importantes para a gente. É aprender que existe um sistema dentro de nós, chamado SAR, que organiza as coisas que são prioridades para a gente, que faz com que aquilo que são mais importantes, o nosso foco todo vá para aquilo. E exatamente o local onde a gente foca faz com que as coisas fiquem completamente nítidas, e aquele lugar que a gente não presta atenção, não é a primeira coisa na hierarquia, elas fiquem desfocadas. Isso é muito importante para que a gente entenda que esse é um programa interno, não depende da gente. E ele vai agir o tempo todo. Então, sempre que a gente foca em algo, aquilo se torna nítido, nosso objetivo é alcançado, conseguimos o que queremos por causa disso. Isso é uma coisa de Deus, isso é uma coisa que foi colocada dentro da gente. Existem dentro de nós vários sistemas, várias coisas que foi colocado por esse poder, várias coisas que foram colocadas por Deus. Não é uma coisa que nós decidimos. Muitas vezes a criação é de tal forma perfeita, e os véus que nos são colocados para que a gente tenha uma experiência, eu chamo sempre a experiência de Adão, né? Ou seja, a experiência de ver o mundo por nós mesmos e arcar com as consequências, de avaliar o mundo de forma, às vezes, errada. E sofremos por isso. E avaliar o mundo é uma coisa muito fácil para a gente, porque existem pessoas que nos dizem como o mundo funciona e a gente acredita nisso e avalia o mundo de acordo com isso. E se a influência das pessoas em nossa vida é correta, tudo bem, avaliamos o mundo de uma forma melhor, mas se as pessoas nos dizem coisas desde que a gente nasceu, tipo assim, isso aqui não é bom, isso não é legal, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo, isso vai nos influenciando. E nós crescemos e muitas vezes não reavaliamos as coisas, muitas vezes ficamos com as observações primárias e avaliamos errado o mundo e sofremos por causa disso. Avaliar uma coisa de forma irresponsável, ou simplesmente inocentemente, ou simplesmente não se importar em descobrir como as coisas realmente são, não dar valor, não dar significado às coisas de forma concreta, de forma real, faz com que nossa vida seja de superficial a sofrimento. Por isso é tão importante aprender, por isso é tão importante. Muitas pessoas gostam de ler, essas levam um pouco de vantagem, mas você tem que escolher o que ler, porque muitas vezes você lê só coisas que não vão te ensinar nada, e muitas vezes você lê coisas que vão te abrir os olhos. E uma das coisas importantes a gente aprender aqui é sobre os programas internos que temos. Se o Criador colocou alguns programas dentro da gente, foi para facilitar a nossa vida nesse mundo. Não foi para nos causar sofrimento. Como, por exemplo, capacidade de foco. Você focar em alguma coisa, tudo em volta, relacionado a isso,
ser trazido para você. E às vezes você foca numa coisa que não é boa, tudo relacionado a isso é trazido para você. Desde as situações em si, como até as companhias de pessoas que pensam como você. Se você pensa de forma errada, se você tem foco em coisas negativas, as pessoas são atraídas por causa da afinidade com essa vibração, com essas mesmas coisas negativas, e vão atraindo cada vez mais pessoas dessa forma. E você vai se vendo num mundo negativo. E se você coloca foco em coisas que você vê que são boas e se reúne e continua fazendo com que as pessoas que convivem com você sejam as pessoas melhores que você pode encontrar no sentido de bondade, e se você procura a companhia dessas pessoas, a sua vida vai melhorando e cada vez mais pessoas da mesma forma, com a mesma vibração, com o mesmo estado emocional se reúnem, são atraídas. Por isso é tão importante você selecionar bem. Eu não estou falando que você não vai ter amigos de formas diferentes. Amizade é uma coisa, mas foco, sabe, objetivo, claro objetivo, prioridades na sua vida. Isso tem que ser estabelecidos e muito claramente. Por causa desse programa do SAR, né, do Sistema Ativador Reticular. Outras coisas que nós precisamos aprender relativas ao comportamento, relativas a por que a gente se comporta de determinadas formas, é por causa de programas internos que o Criador colocou dentro de nós. Nesse automático do corpo, que faz com que você respire automaticamente, o coração vai, você está dentro de um veículo todo automático. Também existem coisas que esse corpo, como automático, agindo no automático, precisam. São necessidades humanas, necessidades desse corpo. Que essas coisas já nascem com você. Não é muitas vezes o ser humano confunde o comportamento dele sem saber, critica comportamentos sem saber que isso é uma coisa criada por Deus dentro de você, que está te impulsionando a caminhar naquela direção. E muitas vezes você fala, não quero caminhar nessa direção, mas são necessidades internas, são programas internos que já nascem com você, já tem a ver com o automático desse corpo, que você precisa respeitar. Existem uma coisa dentro da gente que tem a ver com hierarquia de valores, a gente precisa aprender a coordenar isso, mas a gente precisa entender primeiro que elas existem e quais são essas coisas. Por exemplo, quando você nasce nesse mundo, o Criador colocou dentro de você necessidades. Por quê? Porque sem isso você vai ficar deitado no sofá. Sem isso você não vai ter uma vida. Sem isso você não vai ter um movimento impulsionado à sua sobrevivência. Você simplesmente vai sentar e morrer. Tem que haver dentro de você coisas que façam você acordar para esse mundo, que façam você querer viver, que façam você sobreviver nesse mundo. Para isso, é como eu falei, você tem fome, não é porque você quer comer, não, é que seu organismo tem necessidades, ele tem necessidade de combustível, ele tem necessidade de energia, e ele vai te impulsionar de dentro para fora. Ele vai fazer com que você sinta dentro do seu corpo que precisa de combustível, sinta fome. E quando você sente fome, você vai atrás de alimento, entende? E você alimenta seu corpo, isso é uma necessidade natural. O ser humano, assim, eu não vou dar curso nas lives, tá? Curso vocês podem ter e a gente pode negociar isso, não é a minha intenção fazer cursos com as lives, tá? As lives são para passar uma mensagem, mas na explicação, na mensagem, é importante que a gente aprenda que o Criador fez esse corpo perfeito. E Ele colocou, e eu vou explicar hoje, sobre as 6 necessidades humanas. Ontem eu expliquei sobre o sistema ativador reticular, tá? Que regula as nossas prioridades. E hoje eu vou falar um pouco sobre as necessidades humanas. Essas necessidades humanas, elas não foram criadas por alguém,
entendeu? Não foi nenhum ser humano que criou as necessidades humanas. Os seres humanos descobriram a existência delas, perceberam, relataram, escreveram sobre elas, se tornaram escritores ou psicólogos, ou seja, se tornaram pessoas importantes pela descoberta dentro do próprio corpo humano que haviam essas necessidades. Dessas necessidades, dessas 6, você tem 4 delas, 4 necessidades, que são quase que especificamente de sobrevivência. Essa é a explicação de Abraham Maslow, por exemplo, de Anthony Robbins. E outras 2 são, vamos dizer assim, são para você poder crescer, são para você poder ajudar o próximo. Mas as 4 primeiras necessidades são de sobrevivência. E essas necessidades, elas nascem dentro do corpo humano, é uma necessidade física, para que este corpo sobreviva e para que este corpo exista nesse mundo perfeitamente. Então imaginem assim, vamos falar sobre a primeira necessidade, das 6. Você está existindo nesse mundo. Você simplesmente não vai fazer nada. Vai ficar parado. Vai ficar naquele estado de deitado no sofá, sem se mexer. No entanto, tem alguma coisa dentro de você que te impulsiona a procurar segurança. Entende isso? Isso não é, você não faz isso porque você não tem onde dormir. Você não faz isso porque você não tem o que comer. Você faz isso porque teu corpo precisa. É uma necessidade natural, já nasce com você. Esse corpo, diferente de uma tartaruga, por exemplo, que tem seu próprio casco, quando ela fica para dentro, esse corpo precisa de um lugar, uma proteção. Antigamente se procurava uma caverna, hoje se procura uma casa, um lar, para chamar de seu. Você vai atrás desse local para ter segurança. Você vai atrás desse lugar para não passar frio. Você vai atrás desse lugar para ter onde dormir, onde se abrigar do frio, da chuva, do calor excessivo, da proteção de outros animais. Então, é uma necessidade de sobrevivência. E você busca isso. Você busca o quê? Você busca tudo que é segurança. Sabe, você ter certeza de que você tem um lugar para morar, um lugar para se abrigar de proteção, que você tem alimento, que você tem comida. Então, o que você faz? Você descobre onde trabalhar para conseguir o dinheiro, para comprar as coisas. Na época, antigamente, onde seria sua área, seu território de caça, onde tem comida em abundância para que você possa trazer, ou você plantar, a necessidade de você plantar quando você não tem como caçar um animal, por exemplo, um bicho. Aí você tem um local que você tem que plantar para você ter seu próprio alimento. Isso é uma necessidade, isso vem com o corpo. Isso vem com a criação. Isso não é você que resolveu. Então, todo comportamento humano em busca de sobrevivência é um comportamento de Deus, é um comportamento natural, é um comportamento certo. A árvore dá frutos. Deus colocou uma árvore ali. Essa árvore dá frutos. Só que para você pegar os frutos dela, você tem que ir até a árvore. Entende isso? A árvore está lá. Você tem que ir até lá. Para você poder ter uma árvore mais próxima de você, você vai ter que plantar essa árvore. E você vai ter que se cercar daqueles frutos. Isso é o comportamento humano natural. Você não faz isso porque você entendeu? Você faz isso porque você precisa ter certeza de que sua necessidade básica de sobrevivência está garantida. Então, todas as coisas que você faz, todo o comportamento que você tem, buscando a sua sobrevivência, foi o Criador que pôs em você. Faz parte de um programa interno
das necessidades humanas de existir nesse mundo. E se essas necessidades não são satisfeitas, não importa o que você faça, elas vão estar te cobrando de dentro para fora para satisfazê-las. Porque você precisa. É uma necessidade. Só que a segunda necessidade, que é a necessidade chamada por Maslow de incerteza, essa necessidade faz com que você fale, eu não posso só trabalhar, eu não posso só correr atrás da minha certeza, eu não posso só correr atrás da minha casa, da minha comida, do meu abrigo, eu não posso só correr atrás disso. Eu preciso parar para descansar. Eu não posso só trabalhar, eu preciso relaxar e também ter tempo para me divertir, ter tempo para apreciar a criação. Então você faz as ações que você tem que fazer para garantir tua sobrevivência, mas você tem que curtir não só isso, como curtir a criação que Deus te deu. Entendeu? Você está numa praia, por exemplo, você tem que curtir a praia, mas você não vai ficar só curtindo a praia, você precisa comer. Então você vai ter que ir até ou uma lanchonete, você vai ter que ter dinheiro no bolso, para isso você tem que ter trabalhado. Ou seja, a necessidade de sobreviver, a necessidade que é a primeira, de ter certeza de que você vai ter garantida a sua sobrevivência, você também tem a segunda necessidade, que é a de se divertir nesse mundo. Afinal de contas, não é só comer, beber e dormir, é também olhar, apreciar a si mesmo, enquanto ser humano e enquanto natureza. A terceira necessidade é uma das necessidades que faz com que você não só busque sua alimentação e se divirta nesse mundo, mas também alguma coisa que faça e te obrigue de dentro para fora a você olhar para isso tudo que você está se tornando nesse mundo e sinta se está valendo a pena, no sentido de que, sabe o que eu estou fazendo? Eu nasci nesse mundo, eu estou me alimentando, sabe, eu estou me divertindo, curtindo, eu estou na praia, eu sou um playboy. Mas será que eu estou fazendo alguma coisa por mim mesmo? Será que eu estou sendo útil de alguma forma? Será que minhas ações têm alguma importância? Será que eu estou fazendo alguma coisa que vale a pena? E essa necessidade faz com que você tenha propósitos na vida. Assim, é importante que você signifique algo para você mesmo, que você sinta alguma importância em você existir. O próprio fato de existir é importante, mas você tem que dar significado à existência, a simplesmente existir nesse mundo como importante. Mas você precisa dar importância a si mesmo. E para que você tenha muitas vezes a importância a si mesmo, você faz um propósito, uma missão na sua vida. E você faz o quê? Você faz uma boa ação por necessidade. Entende? Para se sentir importante. Então você tem alguém e você está sempre do lado dessa pessoa como uma ação amiga, entende? Como um gesto de amizade. Pode contar comigo. E isso não é uma coisa de comportamento. Gente, você significar algo, você buscar um significado, não é uma questão só de comportamento, entendeu? É um comportamento baseado numa necessidade que Deus pôs para você. Muita gente não consegue satisfazer esse comportamento de forma correta e ele extrapola até as coisas, que é quando você olha uma pessoa
que para ela ter significado nesse mundo, ela precisa ser aplaudida. Entende? Ela não consegue perceber que pequenas coisas dão significado, que pequenas coisas satisfazem a necessidade de significado dela. E ela confunde essa necessidade e seu comportamento, chega no ponto dela querer fama. As pessoas querem ser importantes nesse mundo, às vezes passa de uma coisa natural para uma coisa exagerada. Mas quando esse comportamento está dentro de um equilíbrio, você está conseguindo satisfazer, você pode satisfazer esse comportamento de muitas formas. Por exemplo, ser importante porque você é um pai, ser importante porque você é uma mãe, ser importante para alguém, ser importante para um pet, né? Para um animalzinho que você cria, ser importante porque você tem um filho, por exemplo. Você olha para o seu filho e fala: eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhos, eu tenho 4 filhos, eu tenho 1 filho. Entendeu? Meu filho é isso, meu filho é aquilo, eu consegui criar meu filho, eu consegui estudar. Ou seja, toda importância que você dá a si mesmo, toda importância que você dá ao ter significados nesse mundo, valer a pena de ter feito algo, deixar um legado, ou simplesmente você se sentir importante, porque você pertence a alguma organização, porque você pertence a algum partido político, porque você pertence a alguma religião. Sabe, eu faço parte de tal, e você se sente importante. Isso satisfaz a sua necessidade de ter um propósito, essa necessidade de que a vida não passe em vão, que você faça alguma coisa, que você tenha significado para você mesmo. E se essa necessidade, esse significado não está acontecendo, se você percebe que tua vida está sendo uma vida que não vale a pena, essa necessidade vai te cobrar o tempo todo. Eu não sirvo para nada, você entendeu? Então não é que o comportamento, é que você está falhando em satisfazer uma necessidade interna. Por isso o seu comportamento é assim. Muitas vezes você olha uma pessoa e você vê que o comportamento dela, na busca da importância, ou na baixa autoestima, exatamente porque ela não significa nada para si mesma, ou para qualquer pessoa, ou para a sociedade, o que quer que seja, ela cai. O comportamento dela, você percebe a baixa autoestima dela. E você vê quando uma pessoa participa de alguma coisa que é importante para ela e para as pessoas, ou seja, se a vida dela passa a ter algum significado, algum propósito, alguma missão, alguma importância, você vê a autoestima dela tá boa. E é assim, as necessidades humanas, as coisas que vêm de dentro para fora, os softwares que o Criador pôs dentro de você, foi para que você sobreviva nesse mundo bem, para que você tenha uma vida importante, para que você tenha uma vida perfeita nesse mundo. E essas necessidades foram colocadas para que você se mexa, para que você seja uma pessoa eficiente nesse mundo, que viva bem. E se essas necessidades não são satisfeitas, elas vão te cobrar de dentro para fora. Não como uma coisa maldosa, vão te cobrar porque elas foram colocadas dentro de você para você existir nesse mundo. E para que você exista nesse mundo, essas necessidades estão aí. E elas são divinas, não são uma coisa de comportamento. As pessoas não são assim porque elas decidiram isso, por causa de suas necessidades. A vida humana, essa vida age, essas pessoas agem, baseadas, impulsionadas por programas internos, por necessidades que o Criador pôs, é perfeitas necessidades. A quarta necessidade que você tem é aquela que te faz ter relacionamentos. Ela te impulsiona. Por quê? Porque Jesus falava amor ao próximo, entendeu? É uma necessidade que você tem dentro. Não é que você tem que ter amor ao próximo porque é um mandamento. Não é um mandamento. Sabe, não é uma coisa que alguém criou. Ame o próximo. É uma verdade. Porque o próximo nada mais é do que uma exteriorização da mesma energia que você é.
toda a criação, todas as formas de criação, é uma exteriorização da energia primária. Ou seja, todas as formas que existem é Deus manifesto. Por isso, onipresença. Porque todas as formas são Deus. Todas as formas são Deus manifesto, em estado denso. A energia, a luz em estado denso. Não existe matéria, existe energia em estado denso. Então, se você tem, por exemplo, os outros seres humanos, se você tem, sabe, essa coisa que te impulsiona, é uma necessidade de amar, é uma necessidade que tem dentro de você de se aproximar do próximo, que nada mais é do que uma extensão de si mesmo. E que você tenha uma coisa chamada rapport, que você tenha uma coisa chamada empatia, que você tenha uma coisa chamada amor ao próximo. Isso é uma necessidade interna que Deus colocou dentro de você. Não é um mandamento espiritual, entendeu? É uma necessidade. Foi colocada por Deus dentro de você para que você ame todas as coisas. Porque todas as coisas são Deus manifesto. Então essa necessidade faz com que aconteça o quê? Que você se apaixone. E exatamente quando você se apaixone, você vai muitas vezes, quando você se apaixona, você vai extravasar isso, você vai manifestar esse amor. E isso resulta em filhos. Okay? É por isso que existem as paixões, porque senão o ser humano não teria filhos, não teria procriação, porque eles não se relacionariam. E o amor, ela vem desde a coisa mais sublime, as relações de como você puxa o tapete de outro, como você destrói a vida do outro, como você monta seu território sobre outras pessoas. Você entendeu? Essa coisa das relações humanas, os comportamentos, parte de um princípio, de uma necessidade chamada conexão. Mas muitas vezes o ser humano tem problemas. Então essa necessidade foi deturpada. E ao invés dele se aproximar das outras pessoas por uma conexão de amor, ele se aproxima de outras pessoas para tomar as coisas de outras pessoas. Porque eles entendem de forma errada tudo. Então muitas vezes uma necessidade posta por Deus naturalmente, por uma leitura errada sua, por uma interpretação errada sua, faz com que você satisfaça essa necessidade, usando, a necessidade precisa ser satisfeita, ela será satisfeita, independente se você queira ou não. Mas muitas vezes você usa um veículo errado. O problema não são as pessoas agirem como elas agem. O problema é que veículo elas estão usando para satisfazer as necessidades. E se elas estão com um veículo ruim, o seu comportamento será ruim. Por exemplo, a necessidade de conexão, às vezes a pessoa, para ter uma necessidade de conexão satisfeita, o veículo que ela usa para isso não é relações entre as pessoas. Às vezes ela usa isso uma bebida. Às vezes ela usa para ter conexão, ela não consegue ter conexão com uma pessoa, não consegue ter conexão com o ambiente, não consegue ter conexão com algum veículo bom, ela pode utilizar para ter conexão um veículo ruim. Por que as pessoas tomam droga? Por que as pessoas bebem? Por que as pessoas fumam? Para ter conexão. Elas precisam se sentir importantes, elas precisam ter conexão com algo. Então, para satisfazer essa necessidade de significar algo, porque muitas vezes a pessoa com cigarro na boca, ela acha que ela é importante. Elas vê, sabe, a publicidade faz isso, cria necessidades falsas nas pessoas. Então, por exemplo, antigamente, agora não tem mais esse tipo de propaganda, mas antigamente aparecia no vídeo, lá na propaganda, uma pessoa fumando um cigarro com uma atitude de importância. Eu sou importante com cigarro na boca. Então, as pessoas, para se sentirem importantes, inconscientemente, elas pegavam um cigarro e punham na boca. Criar-se necessidades, entendeu? Cria-se necessidades. E o ser humano, muitas vezes, para satisfazer as necessidades
que são perfeitas, colocadas pelo Criador, usam veículos errados. A necessidade você não pode impedi-las de acontecer, mas você pode mudar os veículos das pessoas. E aí elas mudam o seu comportamento. Porque se você chegar para uma pessoa e falar assim, eu vou fazer você parar de fumar, você não vai conseguir, porque o comportamento não é possível ser mudado. Você tem que mudar a estrutura, como nasceu aquele comportamento, como deu aquele significado para a pessoa fazer aquele ato, aquele comportamento. Você tem que ressignificá-lo. Não tem como mudar um comportamento. Não tem como você falar, pare de fumar. A pessoa tem que substituir o cigarro por outro, porque o cigarro é o veículo que ela está usando para satisfazer alguma necessidade. Então você, para satisfazer a necessidade, tinha que fazer a pessoa encontrar um outro veículo. Porque sem veículo nenhum ela não consegue satisfazer a necessidade. Se você não dá para ela um veículo novo, um veículo benéfico para a saúde dela, ela vai continuar fumando, vai continuar tomando drogas. Porque isso é o que as faz satisfazer as necessidades que chamam de dentro para fora. De conexão, de certeza, de importância. Entende? As necessidades, elas serão satisfeitas. Quer o ser humano queira ou não. O problema é o veículo que você usa para satisfazer as necessidades. O que você está fazendo na sua vida que satisfaça as suas necessidades de sobrevivência, de certeza, suas necessidades de incerteza, suas necessidades de significado. Muitas pessoas com cigarro na mão acham que são importantes, satisfaz a necessidade de significado. Ela satisfaz a necessidade de importância, satisfaz a necessidade de conexão com o cigarro na boca. Imagine que uma pessoa, um veículo que ela está usando para satisfazer uma necessidade, satisfaz 2 ou 3 necessidades. Você tem que dar um veículo da mesma importância, que também lhe satisfaça para ela várias necessidades. Não adianta você querer que ela deixe, ela não vai largar o veículo, porque o veículo está satisfazendo necessidades internas. E o ser humano é impulsionado para satisfazer as necessidades. O veículo são escolhas, certas ou erradas. A gente tem que trabalhar para encontrar qual necessidade a pessoa está satisfazendo. E fazer ela entender que ela está satisfazendo aquela necessidade e que ela pode trocar o veículo, que satisfará de forma mais eficiente e benéfica para a sua saúde, que satisfará mais do que aquele veículo se ela trocá-lo por um outro. Aí você tem, quando você tem a necessidade de conexão satisfeita, por exemplo, tendo essa necessidade de conexão, tendo um relacionamento, que é o objetivo de você ter essa necessidade, essa quarta necessidade, que é a de conexão, é a procriação. Naturalmente, essa necessidade foi feita para procriar, mas a consequência dela é que você se relacione com pessoas do mesmo sexo e você se tornem amigos. Mas a paixão, o amor, essa paixão existe pelo mesmo sexo, pela mesma razão. Só que se o sexo for diferente, você se relaciona de forma diferente. E muitas vezes, quando você já tem satisfeita a sua necessidade, vamos dizer, sexual no relacionamento, ou se você entende que você não vai se relacionar sexualmente com aquela pessoa, você vai encontrar uma pessoa para se relacionar, mas essa necessidade vai te impulsionar. Então você tem seus amigos, que é um relacionamento nascido pela necessidade de conexão, que o Criador pôs em você, do relacionamento. E se você se relaciona com pessoas do mesmo sexo, são amigos. Se você relaciona com pessoas de sexo diferentes, são amigos. Mas se essa relação por alguma pessoa entra o amor, entra uma coisa, um componente sexual, você procria. Então essa necessidade tem essa função da procriação. Sabe, é um mandamento do crescer e multiplicar-vos. Mas isso não é um mandamento, isso é uma necessidade interna que te impulsiona
a ir nessa direção. E essa necessidade foi posta pelo Criador. Sabe, não é um comportamento. Outra necessidade que você tem, a quinta necessidade, são 6, a quinta necessidade é a necessidade de crescer. Sabe, se não houvesse essa necessidade dentro de você na busca por conhecimento, se não houvesse essa necessidade dentro de você na busca por crescimento, por evoluir, você não ia aprender nada. As pessoas em si mesmas, sem satisfação das necessidades, elas são preguiçosas. Se o ser humano ia ficar sentado sem aprender nada, ia ser um vagal. Desculpa o linguajar, mas ia ser uma pessoa que não estaria nem aí com nada. Então o próprio Criador colocou as necessidades, são programas internos, perfeitos. Esse corpo já vem com as necessidades. Esse corpo já vem com todas as funções automáticas dele. Respirar, bater o coração, fazer a digestão, todas as coisas que seu corpo tem, todos os filtros que tem colocado que os órgãos fazem esse papel. Todo esse corpo é automaticamente perfeito. Você é o motorista dele. Esse corpo é como o Tesla, o carro Tesla. É automático, faz tudo sozinho. Você não faz nada, não é você que fala, vamos fazer a digestão. Não é você que fala, vamos bombear sangue, vamos respirar e vamos trazer o oxigênio, o prana da atmosfera, que é a energia vital para que você exista e tenha, sabe, e tenha vitalidade nesse mundo e sobreviva perfeito e exista claramente nesse mundo e tenha seu tempo de vida útil de 100 anos. Não. Tudo isso é automático. É o Criador que fez. Você pega uma coisa que já está todo pronto e não dá valor a isso. E acha que isso é você. Sou eu que faço a digestão, sou eu que respiro, sou eu que... Não! É tudo automático. Isso faz parte dessa vida. Isso faz parte desse corpo. E quem fez não foi você. E não foi seu pai e sua mãe. Foi Deus. E você olha isso, a necessidade por crescimento, a necessidade que obriga o ser humano a aprender, a entender, a olhar as coisas e tirar suas conclusões. E baseado nas conclusões, nas importâncias que ele dá às coisas que ele aprendeu, assim será o seu comportamento, assim será o resultado de sua existência. Sabe, uma lei na natureza que aquilo que não cresce, sabe, aquilo que não cresce morre, aquilo que não se movimenta na evolução morre. A natureza elimina. Não de dentro para fora, a natureza externa elimina tudo aquilo que não contribui, tudo aquilo que não serve para nada, tudo aquilo que não tem valor. A própria natureza, a própria evolução das espécies elimina aquilo que não tem importância. Assim como ela faz com que coisas que você não usa sejam descartadas pela natureza, nas próximas gerações geneticamente são alteradas. Quantas coisas elas mudam porque não são necessárias. E as pessoas que não são necessárias também deixam de existir. As formas que não são necessárias para uma atual conjuntura das formas e da situação que existem, elas vão passar a não existir mais. Assim como tudo que você conhece é uma lei natural. Quantas tecnologias sumiram, quantas coisas que nós desenvolvemos, colocamos nesse mundo, a máquina de escrever, da datilografia, a máquina de fax, o telefone fixo, sabe, os carros a combustão estão mudando para carros elétricos, a eletricidade está sendo gerada de uma forma hoje, daqui a pouco nós vamos utilizar outro tipo de eletricidade que não seja essa gerada pelo que a gente conhece, para não dizer como exemplo todos eles. Mas essa vida tem necessidades colocadas pelo Criador. E a necessidade de crescimento, de aprendizado, é uma necessidade que vem com você. Não é, a gente não cresce, não vai para a escola, não aprende, não ouve as pessoas
e não olha a natureza e as coisas e fala, não, eu tenho que aprender a sobreviver, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender aquela profissão, eu tenho que aprender, sabe, eu preciso... Essa evolução é uma necessidade que já vem pronta em você, não é você, não é um comportamento humano. O comportamento humano é o resultado dessa necessidade. A vida que nós levamos nesse mundo, nas escolas, a vida que nós levamos nesse mundo com sabe, o discipulado, com os mestres, a vida que nós levamos nesse mundo, conversando sobre coisas para aprender, é uma necessidade que temos que já vem de dentro. Não é um comportamento. Ah, que legal, o cara gosta de aprender. Não, o cara está satisfazendo aquela necessidade com prazer. E se você não satisfaz a necessidade, aquela necessidade vai gritar dentro de você. Sabe, ela vai inconscientemente, é como se aquela necessidade estivesse gritando, cara, você precisa aprender alguma coisa, acorda, cresce. Por quê? Porque a vida sem aprendizado, o que você vai experimentar? Se a experiência, ela existe no aprendizado. Quando você está num ambiente, curtindo aquele ambiente, você está aprendendo. A satisfação da necessidade de crescimento, de aprendizado, o veículo que você usa para isso pode ser infinito. Tantas coisas fazem com que você cresça. A própria contemplação da natureza, observação de como funcionam as pessoas, observar o comportamento, faz você aprender algo, faz você satisfazer essa necessidade. A sexta necessidade, a última dessas necessidades, é a necessidade que a gente chama de ser um ser altruísta, ou seja, contribuir. O que você está fazendo com essa vida? Sabe, tudo que você aprendeu, tudo que você se tornou, você está fazendo o que com isso? Você está pegando o seu próximo e ajudando ele de alguma forma a entender algo, a compreender algo, a melhorar sua vida. Sabe, aquilo que não contribui é eliminado pela natureza. Essa é uma lei. Então, existir nesse mundo, aprender nesse mundo e não dar de si mesmo é chamado de egoísmo. Por quê? Porque não é a satisfação daquela necessidade. A necessidade de contribuir, ela existe em toda a natureza. Uma fruta contribui para a sobrevivência da natureza. Você, enquanto ser humano, tem um papel de contribuição. É uma necessidade interna tua. De servir para alguma coisa, para alguém ou algo. Essa necessidade de contribuição é uma necessidade interna. Não é um comportamento, gente. Uma boa parte dos comportamentos humanos, eles não são comportamentos. Eles são consequências, são comportamentos como consequência de uma necessidade interna. E você analisa os comportamentos como se eles fossem o objetivo, como se eles fossem uma coisa natural, o comportamento. Não, o comportamento é consequência. O comportamento não é uma ação por si mesma. Não é você que decide. É um resultado. Todo comportamento humano é resultado. Todo comportamento, ele é coerente com alguma necessidade ou com alguma estrutura da identidade da pessoa. Você construiu uma forma de ser, você construiu uma identidade, você construiu um eu sou assim, você construiu tudo que você aprendeu, a soma de tudo isso, tudo que você se identificou nesse mundo, como sendo algo que te é importante. Não, isso eu aceito, isso é importante para mim. Você foi adquirindo, você foi criando uma estrutura. Todo comportamento humano é consequência dessa estrutura. Comportamento não é em si mesmo a causa. É uma consequência. Muitas pessoas olham, veem a pessoa se comportar de tal forma e falam assim, você tem que mudar seu comportamento. Sim, você tem que mudar seu comportamento, mas comportamento não se muda. O que está fazendo aquela pessoa se comportar assim? É isso que você tem que descobrir. Entendeu? Se você quer ajudar aquela pessoa a mudar seu comportamento, você tem que descobrir qual é a estrutura da identidade daquela pessoa. Por quê?
O que ela diz que ela é para si mesma, que como consequência se comporta daquela forma? O que ela aprendeu que ela era, para que ela se comporte daquela forma? Se você vê uma pessoa com um comportamento maravilhoso, é porque na base dela, na estrutura que ela criou para si mesma, consciente ou inconscientemente, em si mesma, na sua estrutura, na sua identidade, lá está a causa dela se comportar como ela. Então você não tem que imitar o comportamento. Você tem que melhorar a identidade. Você tem que olhar a tua identidade e ver o que na tua identidade pode ser adicionada, mudada, ressignificado, para que seu comportamento seja o que você gostaria, o ideal, o que não te cause problemas. Entende? Porque muitas vezes a pessoa se comporta de um jeito que transgride um monte de lei, que vão destruir o seu próprio organismo ou que vão causar problemas, e muitas vezes o comportamento é tão pernicioso que a pessoa precisa ser encarcerada, às vezes tomar remédio. Mas todo comportamento é consequência de algo. O comportamento em si mesmo não é a causa. O comportamento é coerente com a identidade. Quando você vê um comportamento, você já pode olhar como que a pessoa foi criada, ou como foi criada a estrutura da identidade daquela pessoa. Por causa disso, ela é daquele jeito. E quando você olha para você mesmo e fala, eu gostaria de ter um comportamento melhor. Por que você se comporta como você está se comportando? Você se comporta como resultado. Então, dentro de você está a causa. Dentro de você está o que faz com que você se comporte assim. E aí você vai descobrir, olhando a estrutura. É muito lindo tudo. É perfeito tudo. Essas necessidades, elas são colocadas aí para que você viva nesse mundo perfeitamente. O erro não são as necessidades. O erro é o veículo que você está usando. Aí você olha, por exemplo, como tem essa coisa, né? Ele age desse jeito porque a sociedade não deu para ele os meios para que ele consiga. Não, a pessoa está querendo dizer o seguinte: os meios têm que ser dados pela sociedade. Quer dizer, os veículos a sociedade tem que fornecer para satisfazer a necessidade básica da pessoa, para que ela não tenha aquele comportamento? Não, porque os comportamentos são feitos na estrutura da identidade. Você não tem que dar coisas para as pessoas satisfazerem as necessidades dela. Entendeu? Você tem que fazer com que as pessoas compreendam que elas têm necessidades e que o comportamento bom ou mal delas depende do veículo. Muita gente, para satisfazer a necessidade, ela olha, não encontra o que satisfazer a necessidade, o veículo para satisfazer a necessidade. Então ela faz o quê? Usa o veículo errado. Entende? Por que as pessoas roubam? Porque elas não encontram o veículo que traga para elas o meio de satisfazer a necessidade de certeza. Por exemplo, a satisfação de uma necessidade de certeza, por exemplo, de você ter o alimento. Você tem que satisfazer o meio para garantir o alimento. Se você não satisfaz o meio para garantir o alimento, você vai simplesmente em busca do alimento. Isso significa que a sociedade tem que fornecer o alimento de graça para que as pessoas satisfaçam a necessidade? Não. Elas têm que, de alguma forma, criar. Deus colocou talentos para você. Você tem que pegar um dos talentos seus. Um dos talentos que você tem. Um dos seus talentos. Um deles. E criar uma habilidade com esse talento. Criar uma forma com que esse talento te traga a satisfação da necessidade de certeza. Então não é que você saia por aí catando comida onde você vê.
seja a comida de quem? A quem pertencer, pertenceu. Então você vai, tem uma pessoa ali com uma barraca na feira, você vai lá e começa a roubar a comida dela, porque está satisfazendo uma necessidade perfeita dentro de você. Não! Entende o que eu estou te falando? Muitas vezes até é melhor você pedir a comida do que roubar. Vá lá, peça a comida. A pessoa, se ela não te der, ela vai falar, ó, você não quer trabalhar para mim? Você vai ter comida suficiente. Teus pais falam, você quer ter comida no prato todos os dias? Isso aconteceu comigo. Vai engraxar um sapato. Entende? Vai varrer a rua, vai cortar grama, vai podar uma árvore, vai levar um cachorrinho para fazer necessidades. Vai ser atendente numa loja, vai trabalhar na feira, vai fazer alguma coisa, vai carregar saco. Vai fazer alguma coisa, vai contar estoque, vai fazer alguma coisa para garantir que sempre você terá comida, que sempre você terá a satisfação da necessidade de certeza garantida. Entendeu? Leia, compre livros, matricule-se numa escola, aproxime-se de pessoas que saibam mais que vocês, que saibam aquela habilidade que você precisa, se aproxime delas e aprenda a desenvolver essas habilidades, habilidade de sobrevivência, de existência nesse mundo. Mas a gente precisa aprender que essas são necessidades, e uma vez que são necessidades, a gente precisa descobrir uma maneira de ter habilidade de satisfazê-las. Habilidade no trabalho, habilidade no relacionamento, entendeu? Habilidade nas atividades internas, como resultado de sua estrutura. Então, melhore a estrutura. Entendeu? Gente, muitas coisas, mas é muita coisa. Muitos programas internos, eles existem por Deus. Deus colocou esses programas internos. Já vem com esse corpo. Quando você olha tudo que esse corpo já tem perfeitamente para que você sobreviva nesse mundo, as necessidades fazem parte. Assim como várias coisas dentro que você não tem noção. Sabe, você pode colocar onde você quiser nos programas de busca, as necessidades humanas. Você pode colocar em programas de busca o sistema ativador reticular, que é o SAR ou SARA. Coloque, você vai aprender sobre isso. Ou me escute. Não vou dizer que eu vou te ensinar, não vou dizer que eu vou te dar todas as informações. Existem cursos específicos para cada tema. Por isso que nas lives você não vai conseguir todo o aprendizado. Mas você vai conseguir pelo menos um trilho. Você vai conseguir pelo menos uma rota. Você vai conseguir pelo menos uma bússola de algumas coisas que podem te ajudar a compreender a si mesmo, na busca do autoconhecimento, na busca de satisfazer as necessidades. Sabe, muitas coisas são importantes nesse mundo. Muitas coisas. Uma delas é a leitura. Esse livro não é meu, não estou fazendo propaganda de nenhum livro meu, entendeu? Mas tem muita coisa que é importante a gente saber. Muita coisa. Sabe, tem muitos livros bons. Tem muita dica boa. Comportamento humano é uma coisa fantástica. Aprender o que é o comportamento humano. Comportamento é resultado de uma estrutura. Então, assim, comportamento humano não é você aprender a se comportar. Comportamento humano é você compreender que o comportamento existe como consequência. Comportamento humano significa ir na raiz, na estrutura, e ver em você o que pode ser alterado para melhor, para que seu comportamento, que é resultado da sua identidade, seja um comportamento ideal, para que você possa viver o que as pessoas falam, a melhor versão de si mesmo.
E dentro do comportamento humano tem aquele que eu mais gosto. Dentro das necessidades humanas tem aquela que eu mais gosto, que é a sede, a busca do ser humano. Essa coisa que não é só para ter habilidade e se comportar habilmente e ter comportamentos bons nesse mundo, eficientes nesse mundo, não. Mas essa coisa que diz, cara, que perfeito. Que maravilha que é essa vida, que maravilha que é esse corpo, que maravilha que é toda a criação, que perfeição. Espera aí, é tão perfeito. Nós somos tão bem cuidados por essa vida. Tão bem cuidados que quando você olha, você fala, cara, se está tão bem cuidado a criação, o roteiro nessa aventura humana faz parte da criação. Entende isso? Se o resultado, que é o corpo criado por esse poder, é perfeito e tem tudo nele automaticamente, será que as atividades, a história, o papel que a gente desempenha nesse mundo, o roteiro desse papel, a aventura humana, a vida humana na Terra, será que não está também perfeitamente harmônico, criado inteligentemente? Ou você acha que até o comportamento das relações e tudo isso não foi criado, está solto, entendeu? Desgovernado? Não. Está tudo perfeito. Todas as leis que regem o encontro das formas, todas as leis que regem os planetas em suas órbitas, todas as leis que regem o tempo, tem o mesmo cuidado que o Criador teve fazendo teu corpo. A perfeição dos olhos e do ato de enxergar, se você olhar isso, cara, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei alucinado. Sabe, a luz passando pela retina, tudo, você vendo tudo de ponta cabeça, dentro do teu cérebro, batendo com as informações dos arquivos que você tem, para poder ter a visão que você tem. A perfeição dos olhos, do globo ocular, a perfeição do seu cérebro, de como é o sistema todo da visão, da audição, da anatomia toda do seu corpo. É perfeito, gente. A mesma lei que rege teu corpo é a mesma lei que rege as formas, o encontro das formas. É a mesma lei. Tudo, na verdade, é uma onipotência, onisciência e onipresença. Todas as formas, tudo que você vê é a exteriorização da luz. E o que mais me encanta em tudo isso é o ser humano olhar isso. Tudo que foi feito, eu não vou dizer... Mas vamos até usar essa linguagem, vai. Tudo que foi feito para ele desfrutar. Tudo que foi feito, onde você desfruta de tudo enquanto as próprias formas desfrutam de si mesmas e do ambiente que elas vivem. Numa perfeição. Gente, é demais. Por isso que o ser humano vai aos poucos desenvolvendo gratidão. Sabe, você vai chegando naquele ponto que você fala, obrigado, meu Deus, por existir, por você ter me feito. Obrigado por fazer parte disso. Isso é tão perfeito. E eu faço parte disso. A perfeição está aí. Nós só precisamos observar e aprender para saber viver nesse mundo. É como eu falo, se você sofre, é tua interpretação que faz você sofrer. Entende? Não existe o sofrimento como realidade. O sofrimento é uma emoção baseada no teu entendimento sobre um fato.
O sofrimento é o significado que você está dando a um fato. Não existe o sofrimento como real. Existe o fato como real. O sofrimento é significado. Se você acha aquilo sofrimento para uma outra pessoa, ela acha aquilo motivo de felicidade, motivo de prazer, motivo de agradecimento. É o entendimento de outra pessoa olhando o mesmo fato. Então, os fatos em si mesmos não significam nada. Seja o que quer que seja. Todo significado é dado pelas pessoas. Todo significado é dado por nós. Toda a importância das coisas, todo o valor que cada coisa tem. Somos nós que fazemos isso. E por isso nós amamos, por isso nós sofremos. Por isso nós somos felizes ou infelizes. Toda dualidade humana é a avaliação de um fato. Gente, amo estar com todos vocês. Tá? Tudo que eu falo são coisas que eu aprendi desde lá, a partir de uma iniciação, a partir de uma experiência de meditação que eu tive lá em 1973. E 11 anos depois de monge, todo esse aprendizado fez com que eu tivesse muita gente ao meu lado. Muita gente que eram iluminadas, muita gente que tinham clareza, muita gente que sabiam, que tiveram a mesma experiência que eu na época recém tinha aprendido. E eu convivi com essas pessoas, aprendi com essas pessoas nesses 11 anos de vida monástica. E eu ouvi muito, gente. Sabe, eu ouvi verdadeiros sábios. Convivi com eles. Comi com eles, dormi na mesma casa que eles, ouvindo suas histórias, seus ensinamentos. Li muito, pesquisei muito, avaliei muito como eu via esse mundo, a minha visão, a minha perspectiva de mundo. Depois eu fui me especializando em comportamento, vendo o que as pessoas sabiam sobre o ser humano, que podiam servir para o meu entendimento. E como eu tinha sido monge 11 anos, que poderiam servir para que eu pudesse colocar como mensagem, como treinamento, como ensinamento, para mim mesmo e para as pessoas que eu iria conviver. E eu fui me certificando em comportamento humano. Sabe, até o que a gente conhece como certificação. Para eu poder falar, para eu poder treinar, para eu poder transmitir tudo aquilo que eu tinha aprendido. E até agora eu fiz isso no presencial, até agora eu fiz isso escondido da internet. E há bem poucos meses, 2, 3 meses, eu comecei a usar esse meio aqui, essas plataformas aqui, essas redes sociais. Isso só para as pessoas que eu conhecia no boca a boca e nas pessoas que porventura fizessem alguma pesquisa e descobrissem que eu estou fazendo isso. Em nenhum momento até hoje eu paguei para ampliar o número de pessoas. Até agora não. Eu vou fazer isso. Porque eu preciso que isso chegue para mais gente. Até se vocês puderem me ajudar, compartilhem esses vídeos. Porque eles não estão sendo pagos para serem transmitidos. É o que a gente chama de orgânico. Sabe? São as pessoas que me conhecem que estão assistindo os vídeos. Ou as pessoas indicadas por alguém, ou que de alguma forma, a gente costuma dizer, né? Caíram de paraquedas. Que não foram indicadas por ninguém, que foram trazidas pela natureza para essa experiência. Quando você está pronto, é assim que funciona. O conhecimento aparece. Tá? E a vida é assim. Assim foi para mim. Assim está sendo para vocês. E assim pode ser para as outras pessoas.
Essas lives são muito importantes porque elas são carregadas de conhecimento, carregadas de informação. E elas vão te levar a uma experiência que eu tenho a qualquer momento de nossa relação. Tá? Eu estou pronto para isso, eu só espero poder deixar vocês prontos para essa experiência. Okay? Caminhamos juntos. Não se esqueçam, eu vou deixar o meu telefone aí, em todos os meus vídeos, os últimos vídeos tem o meu telefone. Anotem esse telefone, mande um oi para mim. Vamos manter essa comunicação e quando você tiver perguntas, façam. Okay? Se tiver perguntas. Se não, apenas interaja. Oi, estou aqui. Ok, gente? Até amanhã. Provavelmente amanhã eu vou estar fazendo essa, não é certeza. Provavelmente amanhã eu vou estar fazendo essa live da minha casa. Porque eu estou na casa da minha cunhada, em Minas Gerais. Okay? Esses dias eu estou fazendo as lives de Minas Gerais. Aqui eu estou em Minas, em Uberlândia, mais precisamente. Amanhã provavelmente eu vou estar em São José dos Campos, que é onde eu moro. Ok, gente? Então, muito obrigado de estar hoje aqui. Curtam, deem um like aí. Me sigam nas redes sociais para que vocês possam saber quando eu vou estar postando vídeos e para vocês assistirem os vídeos gravados e para poder compartilhar isso. Nós temos algo a fazer. Vamos fazer juntos. Ok? Estejam preparados, estejam ligados, porque tem uma experiência que eu adoraria que todos vocês tivessem, que é a mesma que eu tenho. Ok? Ok, pessoal. Até amanhã. Graça e paz.